Olá, bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um capítulo da nossa série Reino dos Céus. Meus queridos, Jesus Cristo, ao descer na terra e ao iniciar o seu ministério, no capítulo 4 de Mateus, ele vai dizer que arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nós vamos ver no capítulo 5 que a palavra vai nos dar testemunho que ele andava por todas as aldeias de Israel e da região da Galiléia, anunciando o evangelho do reino. No capítulo 11, ele vai dizer, vai separar uma comitiva de 70 discípulos e vai dizer para esses 70 discípulos: ide por todas as aldeias de Israel, somente ao povo de Israel, e anunciai o evangelho do reino. No capítulo 24, Jesus Cristo vai falar bem assim, que este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, para que então possa vir um fim. E Jesus Cristo, ao concluir o seu ministério e subiu aos céus, ele deu essa ordem, essa voz de comando aos seus discípulos para que ele fosse por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações e ensinando tudo o que ele vos tinha ensinado. E nós vamos ver que os seus discípulos iniciam o seu ministério. E logo ao iniciar o seu ministério, os discípulos perdeu a essência e a ciência do evangelho do reino, porque eles iniciam o seu ministério propagando a vida eterna e a salvação, o acesso à vida eterna mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa foi a pregação dos discípulos, dos apóstolos, e que percorreu pelo evangelho. A realidade dos fatos é que no primeiro século, o evangelho do reino perdeu a sua essência e perdeu a sua ciência. Jesus Cristo ele sempre foi categórico: pregue este evangelho, pregando este evangelho do reino. Se você é um examinador das Sagradas Escrituras, você vai ver que ele é sempre categórico em pregar o reino e instruir pregue o evangelho do reino. Mas nós vamos ver que os seus discípulos passam a pregar a salvação mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. Começa a pregar que o Filho de Deus veio ao mundo e prestou um sacrifício a qual dá acesso à raça humana à vida eterna. E essa mensagem foi ganhando adeptos, ganhando o coração da geração, mas a realidade dos fatos é que o que estamos aqui querendo trazer claridade para o espírito dos nossos telespectadores é que é como se fosse aquela velha dinâmica de que uma mensagem passa por uma corrente de pessoas e do início do seu trajeto até o fim ela chega deturpada no final. Nós vamos ver que Jesus Cristo anunciou a chegada de um reino e nós vamos ver que hoje no século 21 o que o Evangelho nos instrui, nos qualifica e nos prepara é para que nós aceitamos a Jesus, para que nós possamos ir morar no céu. E Jesus Cristo anunciou a chegada do reino dos céus. A nosso intuito não é desabilitar o que o evangelho, que o cristianismo pregou e nos ensinou até hoje, porque a nossa ótica e a nossa visão de vida eterna está limitada até o céu. E na realidade Jesus Cristo anunciou o evangelho do reino dos céus. Não queremos desabilitar o que o evangelho ensinou e pregou, mas queremos ampliar a sua visão para que você compreenda e entenda o evangelho do reino dos céus. Amém? No intuito, da agora para frente, vamos começar a indagar, fazer perguntas que vai trazer claridade e discernimento e ampliar a sua visão e o seu entendimento para que você compreenda o evangelho do reino. Uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês é que o plano de Deus não pode ser frustrado. Deus, quando ele criou o homem, ele falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, para que ele domine sobre todas as coisas, sobre os peixes, os répteis, os gados, sobre todos os animais e sobre toda a terra. Esse é o plano original de Deus, para que o homem governe sobre a terra. Deus não criou o homem no propósito e no intuito para que ele fosse para uma igreja, se apegasse com a religião, se apegasse com a palavra de Deus e com o poder de Deus para que pudesse ir para o céu. Vamos procurar entender e compreender a essência e a ciência e o propósito original que está no coração de Deus. Esse é o intuito dessa série. Amém? No longo dessa semana vamos indagar, trazer indagações que vai destravar a sua mente e ampliar a sua visão e o seu entendimento. Que Deus vos abençoe. Tenha um ótimo fim de semana. Amém? Paz.